Ganhei 10 milhões na loteria. E meus pais queriam me obrigar a dar metade à minha irmã, mas como neguei eles, queimaram o cheque da loteria. Porém, eu apenas ri, pois o que eles queimaram era... Meu nome é Amanda, tenho 34 anos, e no mês passado me tornei milionária da noite para o dia com um bilhete da Mega Sena que comprei por puro capricho. Quando me recusei a dar metade do prêmio para minha irmã Bruna, a queridinha dos meus pais, o inferno se instalou. Nada me preparou para entrar no meu apartamento e encontrar minha mãe queimando meu cheque da loteria, enquanto meu pai declarava friamente: "Se você não vai dividir, não vai receber um centavo." Mas seus rostos presunçosos se transformaram em choque quando eu caí na gargalhada. Antes de eu te contar o porquê, sente-se confortavelmente, porque este drama familiar tem uma reviravolta que eles jamais poderiam imaginar. Crescer em nossa casa de classe média em um bairro tranquilo não foi exatamente a infância perfeita que se vê nas novelas. Desde o momento em que minha irmã Bruna nasceu, quando eu tinha 6 anos, ficou dolorosamente óbvio quem era a filha favorita. Enquanto a maioria dos pais tenta esconder suas preferências, os meus nunca se preocuparam com tais pretextos. Quando Bruna quis aulas de balé, eles encontraram o dinheiro. Quando eu precisei de uma calculadora gráfica para o curso técnico, fiz horas extras no supermercado do bairro. As obras de arte de Bruna eram exibidas com destaque pela casa. Minhas conquistas acadêmicas eram recebidas com acenos casuais. "Que bom, Amanda. Mas você viu o que a Bruna fez hoje?" Não me entenda mal. Meus pais não eram monstros. Eles forneciam o básico e, ocasionalmente, mostravam interesse genuíno na minha vida. Mas o desequilíbrio era constante e inegável. À medida que crescíamos, o padrão continuou. Bruna largou a faculdade para se encontrar, e meus pais a apoiaram financeiramente em 3 cursos diferentes e 5 mudanças de carreira. Enquanto isso, eu trabalhei durante toda a faculdade, mantive uma bolsa de estudos e ainda me formei com uma dívida considerável do FIES. Aos 30 e poucos anos, eu havia construído uma vida decente para mim. Tinha um emprego estável como coordenadora de marketing em uma empresa de saúde, um apartamento pequeno, mas confortável, de 1 quarto, e economias suficientes para ocasionalmente me dar ao luxo de jantar fora ou fazer uma viagem de fim de semana. Eu não era rica de forma alguma. A dívida do FIES ainda consumia uma parte significativa do meu orçamento mensal, mas eu tinha orgulho da minha independência. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Parei para abastecer o carro no caminho de casa, calculando mentalmente quanto poderia colocar no tanque até o dia do pagamento. Ao pagar, adicionei impulsivamente um bilhete da Mega Sena à minha compra. Eu raramente jogava, talvez 2 ou 3 vezes por ano, quando o prêmio acumulado virava notícia. Mas algo me compeliu naquele dia. "Nunca se sabe, né?", disse o frentista, entregando-me o bilhete com um sorriso. "Um raio tem que cair em algum lugar." "É verdade", respondi com uma risada, guardando o bilhete na carteira sem pensar muito. Naquela noite, esquentei um resto de estrogonofe e rolei pelas redes sociais enquanto assistia à TV sem muita atenção. O sorteio da loteria começou e eu me lembrei do meu bilhete. Peguei-o, esperando a decepção de sempre, de talvez acertar um número, se tivesse sorte. O primeiro número bateu, depois o segundo. No terceiro acerto, eu já estava sentada ereta, o coração começando a acelerar. 4º número. 5º número. Quando o último número coincidiu, eu literalmente parei de respirar. Verifiquei e reverifiquei os números, convencida de que estava lendo algo errado. Mas lá estava. Todos os 6 números. O prêmio, 10 milhões. Sentei-me em um silêncio atordoado por quase 30 minutos, olhando alternadamente para o bilhete e para a televisão. Finalmente, tirei uma foto do bilhete, coloquei-o em um saco plástico e o guardei dentro do meu exemplar de Dom Casmurro na estante, o lugar mais seguro que consegui pensar naquele momento. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para minha melhor amiga, Raquel. "Você precisa vir aqui, agora." E eu não estou brincando ou exagerando, consegui dizer.
Raquel chegou 20 minutos depois, claramente preocupada. O que foi? Você está bem? Sem palavras, mostrei-lhe o bilhete e os números que eu havia anotado da transmissão. Puta merda! Ela sussurrou, os olhos se arregalando. Amanda! Puta merda! É de verdade? Perguntei, minha voz fraca. Você pode verificar os números de novo? Tenho medo de estar alucinando. Ela pegou o celular e procurou os números sorteados, comparando-os com o meu bilhete. É real. Meu Deus, é real. Você acabou de ganhar 10 milhões. Aquela noite foi um borrão de incredulidade, euforia e medo. Raquel dormiu lá em casa e conversamos até o amanhecer sobre as possibilidades, sobre o que isso poderia significar para a minha vida. Pela primeira vez, eu poderia pagar meu fiéis inteiramente. Poderia comprar uma casa. Não qualquer casa, mas uma casa bonita, com um quintal. Poderia investir, viajar, doar para causas com as quais me importava. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e contatei a Caixa Econômica Federal. Eles confirmaram que eu precisava ir a uma agência especializada para verificar o bilhete e iniciar o processo de resgate. Raquel me levou, pois eu estava nervosa demais para dirigir. No banco, os funcionários verificaram meu bilhete e minha identidade, explicaram o processo e me informaram que o pagamento seria um valor único, já com os impostos descontados, depositado em minha conta em aproximadamente 2 semanas. Eles também organizaram uma oportunidade de foto com um cheque cerimonial gigante. Enquanto eu posava para as fotos com o cheque superdimensionado, a realidade finalmente começou a se assentar. Minha vida havia mudado para sempre em um instante, mas eu não tinha ideia de como isso testaria meus relacionamentos e revelaria verdades sobre minha família que eu sempre suspeitei, mas nunca quis confirmar. Os funcionários do banco me aconselharam fortemente a manter meu ganho em sigilo até que os fundos estivessem seguros e as medidas financeiras e de segurança adequadas estivessem em vigor. Vencedores muitas vezes se veem sitiados por parentes distantes, oportunidades de investimento e pedidos de caridade, alertou a gerente. Considere cuidadosamente a quem você conta e quando. Eu sabia que ela estava certa, mas também sentia uma estranha obrigação de contar à minha família. Apesar de nosso relacionamento complicado, eles ainda eram meus pais, e apesar do favoritismo, Bruna ainda era minha irmã. Uma parte de mim, uma parte da qual não me orgulho, também queria que eles vissem que eu tinha tido sucesso dessa maneira inesperada. Talvez agora eles finalmente me enxergassem. Depois de alguns dias de deliberação, decidi compartilhar minha notícia durante o almoço de domingo na casa dos meus pais, uma tradição mensal que eu mantinha mais por obrigação do que por prazer. Tenho uma notícia. Comecei na mesa, meu coração batendo forte. Algo incrível aconteceu na semana passada. Eu ganhei na Mega Sena. Meus pais me olharam incrédulos. Na loteria? Meu pai repetiu. Tipo, uns R$50? Não, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. A Mega Sena. Acertei os 6 números. São 10 milhões. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então, ambos os meus pais explodiram em exclamações de choque e parabéns. Minha mãe até se levantou para me abraçar, algo que raramente acontecia. Meu Deus, Amanda! Isso é inacreditável! Ela exclamou. Espere até a Bruna ouvir isso. E lá estava. Nem um minuto inteiro de celebração antes que minha irmã fosse mencionada. Como se fosse uma deixa, a porta da frente se abriu e Bruna entrou, elegantemente atrasada como sempre. Desculpa o atraso. O trânsito estava horrível. O que eu perdi? Minha mãe praticamente tropeçou em si mesma para dar a notícia. A Amanda ganhou na Mega Sena. 10 milhões. A expressão de Bruna mudou rapidamente de surpresa para excitação e depois para algo mais calculista. Ela me abraçou com um entusiasmo incomum. Que incrível, Mandy! A gente vai se divertir tanto com isso? Senti um nó se formando no meu estômago com o uso do agente. Antes que eu pudesse responder, meu pai interveio. Isso veio na hora perfeita, na verdade. Bruna,
Conte para sua irmã sobre a sua situação. Bruna, pelo menos, teve a decência de parecer um pouco envergonhada. Não é nada demais, de verdade. Só estou com um probleminha financeiro com o negócio. O negócio era seu mais recente empreendimento. Uma boutique online que vendia roupas boho chique, superfaturadas, que ela havia começado 6 meses antes. Eu já tinha ouvido dos meus pais que não estava indo bem. É mais do que um probleminha, meu pai corrigiu. A dívida do cartão de crédito sozinha é de quase 50 mil reais e ainda tem um empréstimo para o estoque. Pai, por favor. Bruna interrompeu, lançando-lhe um olhar irritado antes de se virar para mim com um sorriso ensaiado. Mas ei, isso não é importante agora. O importante é a sua notícia incrível. Embora, se você estivesse pensando em ajudar a família, eu não diria não. Eu fiquei ali sentada, a comida esquecida, enquanto processava o que estava acontecendo. Nenhuma pergunta sobre como eu me sentia. Nenhuma pergunta sobre meus planos ou sonhos. Apenas uma guinada imediata para como minha sorte poderia resolver os problemas de Bruna. Eu nem recebi o dinheiro ainda, eu disse cuidadosamente. Há todo um processo e preciso falar com consultores financeiros. Ora, Amanda. Minha mãe me interrompeu, como se já estivesse decidido. Família ajuda família. Com tanto dinheiro, você pode facilmente separar o suficiente para quitar as dívidas da Bruna e dar ao negócio dela uma chance de verdade. O nó no meu estômago apertou. Eu não tomei nenhuma decisão ainda. Isso acabou de acontecer. O que há para processar? Meu pai perguntou, seu tom mudando de comemorativo para algo mais duro. Sua irmã precisa de ajuda, e agora você pode ajudar. É isso que a família faz. E a minha dívida do FIES? Contestei. Ou o fato de que vivi de salário em salário por anos? Eu não mereço cuidar das minhas necessidades primeiro? Não seja egoísta, Amanda, disse minha mãe, com o tom de desapontamento que eu conhecia tão bem. Sua irmã tem um negócio de verdade com potencial real. Esta pode ser a grande chance dela. E a minha grande chance? Perguntei, sentindo uma vida inteira de ressentimento borbulhar. Pela primeira vez na minha vida, algo incrível aconteceu comigo, e imediatamente se torna sobre a Bruna. Não acredito que você está sendo assim, disse Bruna com uma expressão magoada. Se eu tivesse ganhado, dividiria com você sem hesitar. A hipocrisia daquela declaração era quase cômica. Quando Bruna recebeu uma herança de 20 mil reais da nossa avó 3 anos antes, ela gastou tudo em uma viagem de luxo para a Europa. O resto do almoço se transformou em uma conversa tensa, com meus pais alternando entre chantagem emocional e exigências veladas. Quando saí, a alegria do meu prêmio havia sido completamente manchada. Em vez de comemorar, dirigi para casa lutando contra as lágrimas de frustração. Assim que cheguei, liguei para Raquel. Foi tão ruim assim? Ela perguntou depois que eu contei o desastre do almoço. Eles não esperaram nem 5 minutos para transformar tudo sobre a Bruna. Eu disse, minha voz falhando. Nenhuma pergunta sobre o que isso significa para mim. Não estou surpresa, mas ainda sinto muito. Raquel respondeu gentilmente. O que você vai fazer? Respirei fundo. Exatamente o que eu planejava antes do almoço. Pagar minhas dívidas, garantir meu futuro e tomar decisões inteligentes. E, aparentemente, estabelecer limites muito firmes com minha família. Mal sabia eu o quão severamente esses limites seriam testados. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar às 7h30. Era minha mãe. Estive pensando na nossa conversa de ontem à noite. Ela começou sem rodeios. Acho que você estava apenas sobrecarregada, o que é compreensível. Mas agora que você teve tempo para dormir, tenho certeza que vê como é importante ajudar sua irmã. Mãe, ainda não são nem 8 da manhã. Podemos falar sobre isso mais tarde? O que há para falar? Foi assim que criamos vocês, para se apoiarem. A ironia era palpável. Desliguei a chamada. No trabalho, vaguei pela internet, pesquisando sobre planejamento financeiro para ganhadores de loteria. Durante o almoço,
Verifiquei meu telefone e encontrei 3 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do meu pai e uma mensagem de texto da Bruna. Oi, mana. Entendo totalmente que você precise de tempo para processar. Sem pressão, mas quando estiver pronta para conversar, tenho umas planilhas mostrando exatamente quanto preciso para quitar as dívidas e tornar o negócio lucrativo. Te amo. Naquela tarde, contatei um consultor financeiro. Marcamos uma consulta para o dia seguinte. A consultora, a Sra. Thornton, me explicou as realidades do meu prêmio. Após os impostos, o valor seria mais próximo de 7 milhões de reais. Ainda uma mudança de vida, mas não os 10 milhões anunciados. A primeira prioridade deve ser estabelecer um fundo de emergência e pagar dívidas de juros altos. Ela aconselhou. Depois podemos discutir investimentos diversificados. Quando mencionei as expectativas da minha família, ela franziu a testa. Infelizmente, isso é muito comum. Sempre aconselho meus clientes a estabelecerem limites claros desde o início. Saí do escritório dela com um plano financeiro preliminar e uma determinação mais forte para proteger minha nova segurança. Mas minha família não estava facilitando. Naquela noite, recebi uma mensagem de grupo da minha mãe. Vamos nos reunir amanhã à noite às 19 horas para discutir o plano financeiro da família. Amanda, por favor, traga a papelada que você tiver para entendermos os prazos. A audácia de marcar uma reunião de planejamento financeiro familiar sem sequer me consultar foi estonteante. Respondi simplesmente: não poderei comparecer. Minhas decisões financeiras são minhas. A resposta foi imediata e acalorada. Meu pai ligou e deixou um recado de voz. Seu comportamento é completamente inaceitável. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos paga? O bombardeio continuou. Bruna tentou uma abordagem diferente, enviando uma longa mensagem emocionada sobre como o negócio dela era seu sonho. Enquanto isso, eu voltei à caixa para finalizar minha decisão pelo pagamento único e participei da cerimônia oficial do cheque gigante para a imprensa. Depois, passei em uma caixa postal segura que aluguei e depositei o cheque cerimonial, junto com cópias de toda a minha documentação. Os originais estavam em um cofre no banco. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei meus pais e Bruna sentados no carro do lado de fora do meu prédio. Meu estômago revirou. Precisamos conversar, disse meu pai com firmeza. Certo, mas não tenho nada de novo a dizer, respondi, relutantemente os deixando entrar. Dentro do meu pequeno apartamento, a tensão era palpável. Já chega disso, meu pai começou. Você teve tempo para processar sua boa sorte. Agora é hora de discutir como isso beneficiará a família. Especificamente, minha mãe acrescentou, quanto você vai dar para a Bruna? Respirei fundo. Eu pensei muito sobre isso e decidi que preciso garantir meu próprio futuro primeiro. Tenho o FIES para pagar, aposentadoria para planejar. FIES? Meu pai interrompeu incrédulo. Você vai ser milionária. Quem se importa com o FIES? Eu me importo. Repliquei firmemente. Mas ainda é dinheiro suficiente para ajudar sua irmã. Minha mãe insistiu. Bruna se inclinou para a frente. Mandy, eu só preciso de uns 150 mil reais para quitar tudo e ter um orçamento de marketing adequado. Isso não é nada comparado ao que você vai receber. 150 mil reais não é nada, contrapus. E quando isso acabar? Isso não vai acontecer, Bruna insistiu, embora seus olhos desviassem dos meus. Como a chance que você teve com design gráfico, ou decoração de interiores, ou ser instrutora de yoga? Não consegui conter a amargura na minha voz. Todas as vezes mamãe e papai te apoiaram financeiramente, e todas as vezes você abandonou quando ficou difícil. Chega! Meu pai disse bruscamente. Isso é sobre responsabilidade familiar, Amanda. Onde estava essa responsabilidade familiar quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade? Perguntei, anos de ressentimento finalmente transbordando. Onde estava quando eu precisei de ajuda com a entrada de um carro para poder ir trabalhar? Vocês sempre tiveram padrões diferentes para a Bruna e para mim. Isso não é verdade. Minha mãe protestou fracamente.
É verdade, e todos nós sabemos disso. Eu disse, minha voz tremendo. Pela primeira vez na minha vida, algo bom aconteceu comigo, e eu mereço aproveitar sem culpa ou manipulação. A discussão continuou por mais de 1 hora, cada vez mais acalorada. Finalmente, exausta, pedi que fossem embora. Eu tomei minha decisão. Não serei intimidada a mudar de ideia. O rosto do meu pai endureceu. Se essa é a sua atitude, não espere continuar fazendo parte desta família. As palavras me atingiram como um golpe, mas eu me mantive firme. Se a aceitação de vocês é condicional a eu abrir mão da minha segurança financeira, talvez seja melhor assim. Depois que eles saíram, desabei no sofá, emocionalmente esgotada, mas estranhamente aliviada. Eu finalmente tinha me defendido. Liguei para a Raquel e perguntei se poderia ficar na casa dela por alguns dias. Enquanto fazia uma mala, não tinha ideia de quão profética minha desconfiança se provaria. Passei 3 dias relativamente pacíficos no apartamento da Raquel. No 4º dia, percebi que precisava pegar alguns documentos de trabalho que deixei no meu apartamento. Eu vou ficar bem, assegurei a ela. Pego o que preciso e saio em 10 minutos. Escolhi meu horário de almoço, pensando que minha família estaria ocupada. Ao me aproximar da porta do meu apartamento, tudo parecia normal. Abri a porta e entrei, sentindo imediatamente que algo estava errado. Havia vozes vindo da minha sala. Gelei, o coração batendo forte, antes de reconhecer as vozes dos meus pais. Eles estavam no meu apartamento. Por um momento, pensei em sair em silêncio e chamar a polícia, mas a raiva superou a cautela e entrei na sala de estar. O que vocês estão fazendo no meu apartamento? Exigi. Minha mãe e meu pai estavam ao lado da minha mesa de centro. Entre eles, em uma pequena lixeira de metal que reconheci como sendo da minha própria cozinha, chamas subiam de algo que parecia papel. Com um choque de horror, percebi o que estava acontecendo. Minha mãe estava queimando o que parecia ser meu cheque da loteria. Meu pai se virou para mim, sua expressão fria e determinada. Se você não vai dividir, não vai receber 1 centavo. Corri para a frente, mas o dano já estava feito. O papel era principalmente cinzas. Minha mãe deu um passo para trás, com um olhar de satisfação sombria no rosto. Agora podemos discutir um acordo justo, disse ela, já que você precisará solicitar o prêmio novamente. Olhei para eles em choque, minha mente tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Como eles entraram? O que exatamente eles queimaram? E, o mais importante, eles realmente achavam que isso funcionaria? Como vocês entraram no meu apartamento? Consegui perguntar, minha voz surpreendentemente estável. Ainda tínhamos a chave reserva que você nos deu no ano passado. Meu pai respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você nunca pediu de volta. A violação do meu espaço, a natureza calculada de suas ações, era quase demais para compreender. E, no entanto, enquanto o choque inicial começava a passar, algo inesperado aconteceu. Comecei a rir. Começou como uma pequena risada e rapidamente se transformou em uma gargalhada completa. Meus pais trocaram olhares confusos. O que é tão engraçado? Minha mãe exigiu. Você acha que isso é uma piada? Lutei para me recompor, enxugando as lágrimas dos olhos. Na verdade, sim. Isso é hilário. Você enlouqueceu, disse meu pai, sua confiança vacilando um pouco. Não. Eu finalmente encontrei a clareza. Respondi, minha risada diminuindo, mas um sorriso permanecendo no meu rosto. Vocês realmente acham que aquele era o cheque real da loteria? Agora era a vez deles parecerem confusos. Minha mãe olhou para os restos fumegantes na lixeira. O que você quer dizer? Vimos as fotos online, você segurando o cheque. Aquele cheque gigante é um adereço para fotos, expliquei, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Não é o método de pagamento real. Nenhuma loteria entrega cheques de verdade de milhões de reais assim. O pagamento real está sendo processado eletronicamente. O que vocês acabaram de queimar foi uma cópia comemorativa que recebi de lembrança.
Não tem valor monetário algum. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Meu pai, sempre rápido em se irritar quando desafiado, balançou a cabeça. Você está mentindo. Em resposta, peguei meu celular, abri meu e-mail e virei a tela para eles, mostrando uma mensagem da Caixa confirmando que minha transferência eletrônica de fundos estava sendo processada. O dinheiro será depositado diretamente em uma conta que abri especificamente para isso. Eu disse calmamente. Nunca houve um cheque de verdade para queimar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais ficaram paralisados. Finalmente minha mãe falou, sua voz pequena. Amanda, nós só estávamos tentando invadir meu apartamento e destruir o que vocês pensavam ser minha segurança financeira. Completei por ela. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Bruna entrou, carregando uma sacola de comida. Ela parou abruptamente quando me viu. Ah, você está aqui? Ela olhou nervosamente entre mim e nossos pais. Eu só estava trazendo o almoço para a mamãe e o papai enquanto eles conversavam com você. Enquanto eles invadiam meu apartamento e tentavam destruir o que pensavam ser meu cheque da loteria, corrigi, observando seus olhos se arregalarem. Eu não sabia que eles iam fazer isso. Ela protestou rapidamente. Se ela estava dizendo a verdade ou não, realmente não importava mais. Todos vocês precisam sair. Agora. Minha voz era firme, sem margem para discussão. Amanda, por favor. Minha mãe começou, seu tom mudando para súplica. Cometemos um erro. Não, contrapus. Vocês estavam preocupados em perder o acesso a um dinheiro que acreditam ter direito. Há uma diferença. Depois de tudo que fizemos por você, meu pai começou. Esse é exatamente o problema, interrompi. Vocês se convenceram de que fizeram tanto por mim, quando a realidade é que estou basicamente por conta própria desde a adolescência. Vocês não têm direito aos meus ganhos na loteria, e suas ações hoje me mostraram exatamente quem vocês são. Fui até a porta e a segurei aberta. Saiam agora, ou eu chamo a polícia e registro uma queixa de invasão de domicílio. A escolha é de vocês. Eles pegaram suas coisas em um silêncio atordoado. Quando Bruna passou por mim, ela parou. Isso não é justo. Você está sendo cruel. Não, Bruna, respondi calmamente. Cruel é esperar que alguém sacrifique sua segurança financeira por sua série de empreendimentos fracassados. Cruel é apoiar pais que invadiriam o apartamento da sua irmã para destruir sua propriedade. Você sempre foi a favorita e usou isso a seu favor a vida inteira. Isso acaba hoje. Depois que eles saíram, liguei imediatamente para um chaveiro para trocar minhas fechaduras. Liguei para Raquel para atualizá-la. Eles fizeram o quê? Ela exclamou. Isso é insano. Você está bem? Estranhamente sim, respondi. Acho que isso precisava acontecer. A ilusão acabou. Agora eu os vejo claramente como são. E é libertador. 1 ano se passou. Minha vida é irreconhecível. Paguei meu fiéis. Comprei uma casa linda e segura. Pedi demissão e iniciei uma pequena fundação para ensinar educação financeira a jovens adultos. Algo que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim. Mantive distância dos meus pais. Eles tentaram se desculpar, mas suas palavras ainda soavam como se eles acreditassem que suas ações foram justificadas pelo meu bem. Eu ainda não estava pronta para perdoar aquilo. Bruna, por outro lado, surpreendeu-me. Seu negócio faliu completamente. Sem o meu dinheiro, e com nossos pais tendo que refinanciar a casa para salvá-la mais uma vez, ela finalmente atingiu o fundo do poço. Cerca de 8 meses depois, ela me mandou um e-mail. Era uma desculpa. Genuína, pela primeira vez na vida dela. Ela admitiu seu direito, seu orgulho, e disse que estava com saudades da irmã. Ela conseguiu um emprego como gerente em um café. Estável, honesto. Começamos a nos encontrar para tomar café, de forma hesitante no início. Não somos melhores amigas. Muita história nos separa, mas estamos encontrando uma nova maneira, mais equilibrada, de sermos irmãs. Hoje à noite,
Sentada na varanda da minha casa com uma taça de vinho na mão, assistindo ao pôr do sol, me sinto em paz. A riqueza não mudou quem eu era no meu âmago, mas removeu a ansiedade constante sobre dinheiro. Mais importante, ela catalisou uma transformação necessária em como eu me via. Aquele cheque em chamas não destruiu meu futuro. Ele o iluminou, queimando as ilusões e me forçando a ver a verdade. A loteria me deu 10 milhões, mas minhas próprias escolhas me deram algo muito mais precioso. Uma vida alinhada com meus valores, relacionamentos baseados em respeito mútuo e a confiança silenciosa que vem de conhecer meu próprio valor. E essa, descobri, é a maior sorte de todas.